Você pode obedecer a Deus e ainda assim Ele não se agrada de você. Você pode cumprir todas as regras, conhecer profundamente as Escrituras, frequentar assiduamente a igreja e ainda assim, quando Deus olha para você, Ele não vê uma obediência que agrada a Ele. Isso não é meramente uma opinião. Isso encontra total fundamento quando nós vamos para as Escrituras Sagradas. No vídeo de hoje, você vai entender por que Deus rejeita essa sua justiça e obediência. Isso revela muito sobre a santidade do Senhor. Fica até o final do vídeo, porque não vamos falar de meros comportamentos e quebras de regra, mas vamos falar de como Deus sonda corações. Se você é um homem cristão e não quer viver de aparência espiritual, eu peço nesse momento que você faça a sua inscrição no canal, porque aqui temos um princípio que os homens reformados, eles estão sempre se reformando. Este vídeo eu pretendo fazer uma série de estudos denominados Chamados à Santidade, que será uma convocação aos homens que querem cumprir o chamado que Deus nos deu, que é o chamado à santidade. Eu quero te pedir também que você deixe seu like, mas deixe somente se esse conteúdo lhe agregar, porque a palavra de Deus serve para isso, para nos confrontar. O confronto, a exortação à nossa santidade é o que vai nos moldar e nos aperfeiçoar como cristãos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve para uma igreja obediente e organizada. É interessante que, no início dessa carta, ele fala de uma igreja que tinha se tornado modelo. E o que é mais interessante quando observamos que a igreja de Tessalônica se tornou um modelo, percebemos que Lucas, quando escreveu Atos, ele faz uma referência a Tessalônica, mas dizendo que eles não tinham o zelo que Bereia tinha. Então daí já vemos uma diferença positiva. E mesmo essa igreja que se organizou, serviu de modelo, deu com um zelo que outrora ele não encontrou, ele não havia encontrado em Bereia, ainda assim o apóstolo Paulo escreve: finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor. Isso não foi uma sugestão do apóstolo, não foi um conselho opcional, foi uma exortação apostólica. Isso levanta uma pergunta perigosa. Por que uma igreja obediente ainda assim era confrontada? O apóstolo Paulo deixa claro: obedecer não é o mesmo que agradar. É possível que nós estejamos cumprindo as ordens do Senhor, porém o coração longe de Deus. Vamos ao exemplo de Jonas. Jonas pregou em Nínive, Jonas cumpriu a missão, mas contra a própria vontade dele. Ou seja, Jonas foi obediente a Deus. Obviamente que estamos indo ao final, né, depois de todas as situações que ele passou. Porém, ele fez tudo, ainda quando ele compulsoriamente foi levado a Nínive pelo Senhor, ele pregou de uma forma insatisfeito, mas ele não deixou de pregar, não deixou de obedecer. Mas como estava o coração de Jonas? Jonas odiava a misericórdia que o Senhor tanto amava. Outro exemplo que podemos ver é o filho mais velho da parábola. Ele obedecia a tudo, ele nunca saiu de casa, ele nunca desobedeceu seu pai. Mas, ainda assim, ele estava vivendo ali meramente como alguém que só estava com o coração para fazer as coisas, mas que não tinha misericórdia, não se alegrava com o pai. Ele não tinha o melhor, ele não tinha o deleite, ele tinha obediência sem deleite do pai. Poderemos usar vários exemplos como Marta e Maria, que
Maria escolheu o melhor, disse Jesus, e Marta estava ocupada com muitas coisas. Se você está agindo dessa forma, ligou o sinal de alerta, agora sim eu acho que você pode sim curtir esse vídeo. A verdade das escrituras é isso, ela não é feita para massagear um ego, ela é feita para moldar caráter. O apóstolo Paulo, ele reconhece algo importante. Em Tessalônica existe a obediência. Ele acrescenta: continueis progredindo cada vez mais. Na vida cristã não existe ponto neutro. Você avança em santificação ou começa a apodrecer espiritualmente. O homem que diz estou bem assim é o homem que já está começando a cair. A estagnação, ela é uma rebelião contra Deus, uma rebelião que faz você se sentir confortável. No versículo 2, o apóstolo Paulo usa a palavra parangélia. Essa palavra, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário da Agnus, ele afirma que esta palavra se remete a um termo militar, uma ordem direta de um superior. Mesmo que nós, cristãos, sejamos em nossa maioria civis, né? O que não se aplica exatamente a mim, porque sim, eu sou militar, mas é muito interessante essa imagem do cristão como um soldado abaixo. É muito interessante essa imagem do cristão enquanto um soldado sob o comando do nosso general Cristo Jesus. Então aqui estamos diante de um pecado grave. O cristão que desobedece, ele peca com relação a uma ordem que foi recebida. É um pecado consciente, é rebelião deliberada. Você entende que a vida cristã, santidade, se inscreva no nosso canal. Vou deixar uma pergunta final. A pergunta é a seguinte: Deus, ele se agrada da sua obediência? Você vive como filho ou como um servo cansado dentro da casa do seu pai? Quero te fazer um convite. Eu quero que você me acompanhe nessa série chamados A Santidade. Mais um convite que eu quero fazer é que você comente aqui em que área da sua vida está obedecendo, mas seu coração tem estado distante ainda assim. Comente aqui, eu quero saber. Enquanto isso, o quarto convite é que você assista o vídeo que está aparecendo agora.